Quero meditar hoje, meus irmãos, no texto de Atos 4. Atos 4, e vamos ler os versículos 23 até o versículo 31. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes teriam dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há. Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença para ouvir a tua palavra, meditarmos neste texto e compreendermos a tua vontade para nós. Eu peço que o Senhor use a minha vida para que a tua palavra seja entendida. Que os meus irmãos que aqui estão, os meus irmãos que estão ouvindo das suas casas, estão assistindo nas suas casas, também possam ser edificados, possam ser impactados e possam descansar no teu cuidado. Abençoe a vida da Igreja Batista Nova Canaã, seja com todos, ó Deus, os membros, os irmãos que aqui congregam, e abençoe a vida do nosso pastor. Dê a ele também um descanso e que volte renovado, com as suas forças renovadas, para continuar o trabalho, o ministério dele aqui conosco. Te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem como título Superando as Dificuldades. E eu confesso que esse texto, Deus falou comigo quando eu e a minha esposa passávamos por um momento muito difícil. Uma dificuldade grande que nós tivemos. E através desse texto, Deus revelou, mostrou qual deve ser a nossa atitude como cristãos quando passamos nesses momentos, essas situações. Quem aqui nunca passou por dificuldades, não é mesmo? Nunca passou por problemas. E a Bíblia, ela nos mostra e nos indica qual deve ser a nossa atitude, a nossa posição como cristãos. Se os irmãos se recordam, semana passada, pela manhã, eu trouxe a mensagem falando sobre a necessidade, quase como o dever que nós temos de transmitir, de proclamar a mensagem que Cristo nos incumbiu. Inclusive, eu quero incentivar você, se você não viu, a ver essa mensagem.
porque ela também fala no livro de Atos sobre isso. Essa necessidade que nós temos de transmitir a mensagem, de falar de Cristo, de testemunhar. Cristo nos incumbiu disso, de testemunhar desta mensagem. Uma mensagem que é poderosa, porque nós a transmitimos através do poder do Espírito Santo, e também urgente. Mas, muitas vezes, esta mensagem que nós transmitimos, que nós proclamamos, esse testemunho que nós damos, pode trazer dificuldades, pode trazer problemas. Não porque nós estamos fazendo algo errado, mas porque o mundo na qual nós estamos inseridos, a sociedade na qual nós vivemos, ela rejeita esse testemunho, ela rejeita essa mensagem. E traz dificuldades, traz problemas para nós. E qual deve ser então a nossa atitude como servos de Jesus? Qual deve ser a nossa postura como cristãos? O que fazer quando nós passamos por essas situações? E é isso que nós vamos meditar hoje. Para nós entendermos este texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender o contexto em que este acontecimento se deu. Nós lemos o texto, o final de um momento interessante na história da igreja, que havia se iniciado lá no Pentecostes. Pedro e João, dois discípulos de Jesus, acabaram de entrar no templo para adorar a Deus e viram um aleijado que há muitos anos mendigava naquele lugar. E esse aleijado ficava ali pedindo esmolas e todo o povo que passava conhecia essa pessoa, conhecia esse aleijado. O texto vai nos dizer que há mais de 40 anos ele mendigava por ali. Pedro e João realizam uma cura e transformam a vida dessa pessoa. Curam esse aleijado. E o sinal que eles realizam, a maravilha, essa cura maravilhosa, milagrosa, serve como uma boa oportunidade para que Pedro e João pregassem a palavra, pregassem a mensagem que Cristo os comissionou a fazer. E o texto vai nos dizer lá em Atos, você voltando um capítulo antes, Atos 3, ele narra todo esse acontecimento. A partir do versículo 15, Pedro e João começam a pregar e a falar dessa mensagem que a igreja trazia, essa mensagem de salvação, e falam sobre a ressurreição de Jesus. E é nesse momento que os líderes do povo, os sacerdotes, eles ouvem a mensagem e ficam muito incomodados, porque os saduceus, os sacerdotes, que eram compostos por essa seita, chamada saduceus, eles não criam na ressurreição. Ficam muito incomodados, como diz o versículo 4, o capítulo 4, verso 1 e 2, quando eles ouvem Pedro e João ensinando o povo sobre a ressurreição de Jesus. Eles prendem Pedro e João, deixam eles na prisão por uma noite e no dia seguinte vão interrogá-los, perguntando por que eles estavam ensinando o povo sobre a ressurreição de Jesus. E aí, Pedro dá uma resposta muito interessante, que estão nos versos 8 a 12 do capítulo 4. Inclusive, durante essa resposta que Pedro vai falar,
o versículo que, na minha opinião, é o versículo chave de todo o livro de Atos, que é o versículo 12. Porque ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Pedro, então, ele dá essa resposta, mostrando que aquele a quem eles haviam crucificado, Jesus, e havia ressuscitado, era o único capaz de trazer salvação para a humanidade, inclusive para o povo de Israel. E aí, a resposta do povo, na verdade, dos líderes que ouviram essa resposta de Pedro, é de ameaça. Eles ameaçam Pedro e João. E aí nós podemos entender uma coisa: o mundo sempre vai responder com ameaças à nossa mensagem. A igreja pode fazer obras sociais, a igreja pode cuidar das pessoas, a igreja pode alimentar famílias, recuperar pessoas perdidas nas drogas, como nós temos muitos trabalhos por aí. Mas se nós falamos a mensagem de salvação, de vida, o mundo vai nos ameaçar, o mundo vai se opor a nós, porque o mundo, ele está envolto num lugar de morte. O mundo, ele vive uma mensagem de morte. Nós temos uma mensagem de vida. O mundo tem uma mensagem de morte. Nós temos uma mensagem de vida. E ele vai responder com ameaças essa mensagem de vida que nós pregamos. E foi isso que eles fizeram. Eles ameaçaram os discípulos para que não pregassem mais esta mensagem. E é nesse contexto de ameaças, de dificuldades, que os discípulos então saem da presença dos líderes e se encontram com os outros discípulos e relatam tudo aquilo que aconteceu. E é esse texto que nós lemos que nós vamos tirar algumas verdades, alguns ensinamentos que vão nos mostrar a correta atitude nossa quando nós sofremos essas dificuldades, essas ameaças, esses problemas, quando nós estamos testemunhando de Cristo. Quando a mensagem de vida que nós fomos comissionados a testemunhar, a proclamar, ela sofre contrariedade do mundo. É isso que nós vamos ver. O que nós devemos fazer quando essas dificuldades surgem, quando nós nos vemos envoltos desses problemas. E eu quero convidar os irmãos então a ver comigo no texto os ensinamentos que nós podemos tirar e qual deve ser a nossa atitude como discípulos de Jesus. O primeiro ensinamento está aqui no versículo 23, que nós devemos procurar a companhia de outras pessoas. O texto diz que assim que eles foram libertos, eles voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram tudo o que havia acontecido. Meus irmãos, nós fomos criados para vivermos em comunidade. O relato de Gênesis vai nos dizer, lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, que Deus formou o homem, e o homem se sentiu sozinho. E Deus criou então a mulher, para que um fizesse companhia para o outro. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Viver sozinho
Não é uma coisa boa. E quando nós passamos por dificuldades, o texto vai nos dizer que nós precisamos da companhia de outras pessoas para nos ajudar nesses momentos. Quando eu e minha esposa tivemos, aquela semana difícil, a primeira coisa que eu disse para ela, quando nós estávamos naquele momento complicado, eu falei para ela, olha, nós precisamos ir para perto de alguém, precisamos encontrar com os nossos pais, precisamos compartilhar isso com os nossos amigos. Nós não precisamos passar por este momento sozinhos. Precisamos encontrar nos nossos irmãos, nas pessoas que estão próximo de nós, a companhia que precisamos para passar por esse momento. Eu não consigo entender pessoas que estão sofrendo e não querem que ninguém saiba. Deus criou essa comunidade que nós temos justamente para nos ajudar nesses momentos difíceis que nós passamos. Veja o texto de Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. O texto de Eclesiastes 4, 9 e 10 vai dizer assim: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, este está em sérios apuros. É com um outro ao nosso lado que nós aprendemos que quando passamos por dificuldades, o outro pode nos levantar, o outro pode nos animar, nos consolar, nos ajudar a passar por essa situação. E o texto vai nos dizer que os discípulos contaram a dificuldade que eles haviam, por qual eles estavam passando. Então, além de estar com o outro próximo, eles compartilharam a carga. E é isso que é vida em igreja, em comunidade. Nós compartilhando a nossa carga uns com os outros. O texto também vai nos dizer que os discípulos, após compartilharem com os outros as suas cargas, estarem juntos, eles oraram. Essa deve ser a nossa atitude também. Além de buscar a companhia, orar. Orar a Deus. Logo depois, eles levantaram, lá no versículo 24, a sua voz, e juntos oraram a Deus. Que maravilhoso. Toda a igreja orando em conjunto por uma situação de dificuldade. É isso que nós fazemos. Nas quartas-feiras, quando o pastor está aqui, os irmãos compartilham os seus pedidos de oração, e todos nós juntos oramos, ao mesmo tempo, por esses pedidos. A oração é algo importantíssimo na vida do crente, na vida do cristão. É na oração que nós voltamos o nosso coração para o coração de Deus. É na oração que nós pegamos as sintonias do coração de Deus. Para os mais novos, é na oração que nós nos conectamos com o Wi-Fi de Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos e fechamos os nossos olhos, nós adentramos num pedaço do céu. Nós estamos na presença de Deus e podemos estar diante dele compartilhando tudo aquilo que nos aflige, que está nos incomodando. É na oração que nós abrimos espaço nas nossas vidas para que Deus atue. Devemos buscar esses períodos de oração. O texto
de 1 Tessalonicenses 5,17, numa outra versão, diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar a todos os instantes. Não devemos parar de orar. É o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Não cessem de orar. As nossas orações devem ser constantes em todos os momentos, inclusive nos momentos de dificuldade pelos quais nós passamos. O texto também vai nos dizer que eles reconheceram a soberania de Deus. No verso 24, eles dizem: ó soberano Senhor. Que maravilhoso nós reconhecemos a soberania do nosso Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe nada que fuja do controle de Deus. Todas as coisas, todos os acontecimentos, nada foge do controle do nosso Deus. Nós servimos a um Deus soberano sobre tudo. Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Diferente de nós, né? Às vezes nós precisamos de muitas atuações para que um desejo nosso aconteça. Se nós queremos um bolo, nós temos que fazer o bolo. Deus, Ele pensa e isso acontece. É maravilhoso nós sabermos que estamos na presença, quando oramos, de um Deus soberano. De um Deus que não existe nada difícil para Ele. E o texto vai dizer, no versículo 28, o seguinte: tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. Nada do que acontece foge da vontade de Deus. Nada do que acontece pega Deus desprevenido. Tudo o que aconteceu naquele momento com os discípulos, Deus já sabia. Tudo o que acontece conosco, Deus sabe. Deus conhece. E Deus está atento. Deus está vendo. Veja o que diz o versículo 28 de Romanos 8. Romanos 8, 28, vai nos dizer assim: pois Deus e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que estão chamados de acordo com o seu propósito. Tudo o que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. Deus, que é soberano sobre tudo, usa as situações ao nosso favor. Esse é o Deus a que nós servimos. Este é o Deus a que nós oramos quando estamos passando por essas dificuldades. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O texto também vai nos dizer que os discípulos se voltaram para as Escrituras. Veja os versículos 25 e 26. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. E aí eles citam o Salmo 2. Os discípulos, além de reconhecerem a soberania de Deus, eles se voltaram para as Escrituras, para a Bíblia. Foi ali que eles encontraram o conforto, o consolo para aquela situação específica. E nós devemos, meus irmãos, lembrar
que por mais difícil que uma situação pela qual nós estamos passando, a palavra de Deus pode nos trazer conforto, pode nos consolar, pode nos indicar, às vezes até, o caminho a seguir. Qual deve ser a nossa atuação para que esse problema não se resolva? Não sei se vocês já leram os livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes. Ali nós temos versículos diversos para situações diversas. Desde ensino aos filhos, como respeito aos pais, como se portar no trabalho. Existem situações diversas e aplicações diversas que nós podemos encontrar nesses versículos. Nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, não é mesmo? Não é isso que nós falamos quando lemos o pacto das igrejas batistas após a celebração da ceia? É na palavra que nós encontramos qual deve ser a nossa conduta diante das situações. O texto de 2 Timóteo 3,16 vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Toda a Escritura, toda a palavra, ela é útil e inspirada por Deus para nos corrigir, para nos ensinar, para nos mostrar o que não está em ordem na nossa vida e para nos ajudar a fazer o que é certo. A palavra de Deus nos indica, nos mostra. Temos então que fazer o quê? Voltar às Escrituras, como os discípulos fizeram. A quinta verdade, vamos recordar quais foram as 4 anteriores que nós vimos? Primeiro, os discípulos procuraram companhia. Depois, eles oraram, levantaram as suas vozes até a Deus. O terceiro ponto, eles reconheceram que Deus é soberano. E agora, no 4º ponto, nós vimos que devemos voltar às Escrituras, à palavra de Deus. Qual é a quinta verdade que nós podemos retirar do texto? Está lá no versículo 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem. Coragem. Nós temos que pedir a Deus coragem. Os discípulos não pediram para que Deus os livrasse daquela situação. Eles pediram coragem. Coragem para enfrentá-la. E meus irmãos, nós vivemos um tempo que nós precisamos de coragem. As pessoas estão com medo. Medo das doenças, medo da economia, medo da situação política do país e do mundo. As pessoas estão com medo. Nós, inclusive, às vezes passamos por situações em que nós temos medo. Qual deve ser a nossa atitude, então? Pedir coragem a Deus. Ó Senhor, nos dê coragem para enfrentar essa situação, para proclamar a Tua palavra com ousadia, para testemunhar de Cristo com intrepidez. Nos dê coragem. Veja João 16:33.
Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Maravilhoso, nós vemos Jesus nos animando, nos encorajando. Primeiro, dizendo que nós vamos passar por dificuldades. Ser cristão não é fácil. Jesus já nos advertiu isso. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por aflições. Saber que o nosso mestre, que nós seguimos aqui, passou por tantas dificuldades, e ele disse para nós que nós também passaríamos, é reconfortante. Mas vejam o que ele diz: tenham paz em mim, e animem-se, porque eu venci o mundo. O mestre a quem nós seguimos já venceu. Nós podemos olhar para as dificuldades e às vezes elas crescem na nossa frente. Às vezes elas aumentam de tamanho. Quando nós continuamos olhando muito para elas, o nosso ânimo se esvai, a nossa coragem some. Mas nós somos lembrados a pedir coragem a Deus e a nós tirarmos os nossos olhos das circunstâncias, das dificuldades e olharmos para Cristo. Ele é maior do que as dificuldades, Ele é maior do que este mundo. Ele já venceu o mundo. E se nós tirarmos os nossos olhos disso, desses problemas, eu não sei vocês, mas eu me encho de coragem ao ver que nós seguimos, nós servimos a um Deus que já venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. Ele é maior do que tudo que existe aqui. Nós também somos incentivados a pedir para Deus agir. No verso 30, os versículos dizem assim: ó Senhor, estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Basicamente, os discípulos estão pedindo para que Deus haja. A atuação não cabe a nós. Deus age por meio de nós e através de Jesus, em nome de Jesus. A ação dos discípulos era sempre pelo poder do Espírito e em nome de Jesus. E essa deve ser a nossa atuação aqui. Pedir para que Deus haja. A ação de Deus é que vai transformar a situação. Vai transformar a situação de problema para uma oportunidade para nós proclamarmos a palavra, para nós pregarmos, para nós testemunharmos. Pedro e João curaram um aleijado, e aquilo que aconteceu deu oportunidade para eles proclamarem a palavra. E as situações, as dificuldades pelas quais nós passamos, são oportunidades para Deus agir através de nós, para nós testemunharmos de Cristo, da mensagem que nós vivemos. As dificuldades são oportunidades para Deus. Oportunidades, como nós vimos, tanto para nos moldar, para concorrer para o nosso bem, mas oportunidades para nós
mostrarmos ao mundo a pessoa de Jesus. As dificuldades que as pessoas passam no nosso bairro, famílias que têm necessidade de alimentos, de roupas, de materiais de limpeza, são oportunidades que a nossa igreja tem de demonstrar o amor de Cristo, de mostrar ao mundo a pessoa de Jesus. Então as dificuldades são oportunidades para Deus agir, para Deus transformar aquela situação. E por fim, no verso 31 nós vemos, após todas essas atuações, que Deus dá poder aos seus discípulos para superar as situações, para superar as dificuldades. Depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Deus respondeu à oração dos discípulos. Após todos esses passos que nós vimos, Deus agiu. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Deus resolveu o problema? Deus tirou as ameaças? Deus tirou as situações difíceis? Não. Deus deu poder, encheu os discípulos com o Espírito Santo e deu coragem para proclamar a mensagem, para continuar o testemunho que os discípulos estavam dando. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, pedir para que Deus nos encha do seu Espírito, nos dê coragem para continuar o nosso testemunho como igreja, como discípulos de Jesus, aonde nós estivermos, em qualquer contexto, onde as dificuldades surjam, temos que pedir para que Deus nos encha com o seu Espírito, que Ele nos dê poder e coragem para testemunhar, para proclamar a mensagem. O mundo não tem essa mensagem. Essa mensagem de vida, só quem tem somos nós. E nós temos que falar, proclamar, viver esta mensagem. Eu concluo, vamos relembrar qual deve ser a nossa atitude quando as dificuldades surgirem. Nós temos que primeiro buscar a companhia dos nossos irmãos, das pessoas que se importam conosco, dos nossos familiares. Nós temos que orar todos juntos, orar lembrando que Deus é soberano, que Ele tem controle sobre todas as coisas. Nós temos que voltar para as Escrituras, buscar nelas o conforto e o consolo que elas podem nos dar. Nós temos que pedir coragem para superar as dificuldades, para enfrentarmos as situações. Nós temos que pedir que Deus haja através de nós, através da sua igreja. E por fim, nós vamos ver a ação de Deus agindo através de nós, nos enchendo com seu Espírito Santo, nos dando poder para proclamar a sua palavra, poder para superar as nossas dificuldades. É assim que nós superamos as dificuldades, é assim que nós enfrentamos
as situações da vida. E eu termino lendo Tiago 1:12, que diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e amado Pai, é tão bom, Senhor, sabermos que o Senhor está junto conosco quando nós passamos por dificuldades, por problemas, e que o Senhor nos dá qual deve ser a nossa atitude para superar as dificuldades, superar as situações difíceis. E encontramos isso na Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude a superarmos as dificuldades, os problemas, a buscarmos no Senhor o consolo, o conforto, a confiarmos na Tua soberania. Nos dê coragem, Senhor, para nós continuarmos a nossa caminhada cristã. Haja por meio de nós, que as situações sejam oportunidades para o Senhor agir, para o Senhor nos usar, a fim de que testemunhemos de Cristo para as pessoas. Nos encha com Teu Santo Espírito, nos dê poder para anunciar, proclamar a Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.